Se você está aqui nesse vídeo é porque em algum momento você sentiu que tem se anulado demais, tem parado de viver para você e vivido para todo mundo. Só que hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar como você pode parar de se anular e começar a se priorizar sem culpa, de verdade. Então vem comigo, vamos entender o que é que está acontecendo? Seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Taina Alves e eu sou especialista em análise corporal com foco em mulheres. E hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão, para ter um bate-papo, para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão de se anular e como é se priorizar. Então vamos entender todas essas questões aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, dá like pra gente começar esse encontro super forte, vai ser forte. Então vamos lá, como que a gente começa a entender todo esse processo? Primeiro você precisa entender o que é se anular, o que é se priorizar e o que é culpa. Muito se fala sobre você tem que se priorizar, você tem que se priorizar, você tem que se parar de se anular, você tem que, culpa, mas a gente nunca para pensar o que são esses elementos todos. Eu trouxe aqui a minha colinha, claro, vou deixar ela aqui do meu lado para eu poder não esquecer nada do que eu trouxe para falar com vocês. Vamos começar falando sobre se anular. O que é se anular? Né? O se anular é quando você deixa algo de lado, né? Você passa a fazer mais para o outro do que para você, você está se anulando. Tainá, porque a minha missão, meu propósito, não sei o que, é cuidar das pessoas e não sei o que, não sei o que lá. Meu bem, como que você vai cuidar de alguém se você não está cuidando de você, está se anulando? Ninguém está falando que é errado servir ao outro, cuidar do outro, trazer mais de si para o outro, doar o seu tempo, doar a sua energia. Não é errado. Mas para você fazer isso, você precisa ter dentro de você uma energia circulando. E a energia que eu falo aqui, ela não é uma energia mística, não, é uma energia de vida mesmo, uma energia de ter vontade. Como que se eu tô com a minha bateria baixa, como que eu vou cuidar de alguém tanto com a minha bateria baixa? Não tem como. Então, se anular, você acaba não sabendo, né? Muitas vezes, o que você pode fazer por você. Às vezes, você acha que só de estar indo na academia já está sendo suficiente. Enfim, tá fazendo coisas que são rotineiras já está sendo suficiente. Mas, às vezes, você precisa de um pouco mais do que isso. E é esse pouco mais que nós vamos falar, e nós vamos falar sobre essa questão de se anular. Então, muitas vezes você deixa de lado por excesso de responsabilidades, por cansaço, né? Por preguiça, vamos ser sincera. Às vezes, tudo que a gente não quer é ter que pensar em fazer alguma coisa pra gente, porque a gente já tá tão cansada, né? Mas é preciso. E é aí onde entra o se priorizar. O que é o se priorizar? O se priorizar é você ter a consciência de que depois que você cresceu, de que você se tornou adulta, você passa a ser pai e mãe de você mesma. E vamos combinar, tem muita mulher adulta órfã de si mesma, porque não assumiu essa verdade para si, porque não traz essa energia de, poxa, eu sou o meu próprio pai e a minha própria mãe hoje, então eu preciso fazer algo por mim. E aí, se a gente não assumir esse papel de eu sou o pai e a mãe de mim mesma, o que eu começo a fazer? Eu começo a cobrar demais dos outros. Eu quero a atenção do outro, eu quero o tempo do outro, eu quero o cuidado do outro, mas eu mesma me dar, que é bom? Nada. Só que, mulher, deixa eu te falar uma verdade. O cuidado do outro não vai ser gostoso como ele poderia ser se antes você não tiver cuidado de você. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente acha que o outro tem que fazer por nós o tempo todo, quando não deve. Primeiro a gente faz pela gente. Se priorizar, ele nada mais é do que os 5 tipos de autocuidado que nós temos que ter conosco, que são esses aqui.
que nós temos que ter com muita frequência, todos eles, nós temos que encaixar na nossa agenda. Ah, agora você percebeu que está se anulando, tá faltando algum desses autocuidados aqui, não tá? Então vamos olhar para isso, vem comigo, continua aqui. É nesse autocuidado que a nossa autoestima ela vai se fortalecendo. Não tem como a autoestima ser fortalecida se a gente tá se dando migalhas de tempo, de energia, de atenção. Não tem como, gente. Não vamos se iludir aqui. E quando a gente fala do que é culpa, a culpa é um sentimento que vem das percepções e das construções que nós vivemos, entendemos e processamos do nosso passado. Muitas vezes lá atrás aconteceram coisas e nós tivemos acesso a pequenos fragmentos da história que aconteceu. Nós não tivemos acesso à história por completo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que seu pai e sua mãe se separaram. E você ficou com a sua mãe ou você ficou com seu pai e eles contaram alguma história para você. Só que a história, ela sempre tem 3 lados. Você ouviu a história de um lado, você acaba não ouvindo a história dos outros lados. Por ser criança, muitos fatos vão sendo poupados de você. Então você acaba não tendo a percepção real. E aí você acaba entrando, muitas vezes, em coisas que foram ditas para você, em coisas que foram ensinadas, em coisas que foram faladas, e você está pegando fragmentos dessa história e você está trazendo para o hoje carregado desse sentimento de culpa. Você está assumindo responsabilidades que não são suas, você está com dificuldade de colocar limites nas responsabilidades. Até onde vai a tua responsabilidade e da responsabilidade do outro? E muitas vezes desses fatos nós lidamos com as emoções dele. Nós não lidamos com o fato de verdade. Muitas vezes você está lidando com uma raiva de algo que aconteceu no passado. Muitas vezes você está hoje tratando o seu marido ou o seu filho ou você mesma como um reflexo do que aconteceu no passado. Então olhar para isso também é muito importante. Então a gente entra num ponto agora do porquê que nós devemos fazer isso. Por que eu devo me priorizar e parar de me anular? No início, gente, olha, não vamos entrar nessa paranoia, porque no início é com culpa mesmo, tá? No início, meu amor, é com culpa, é com raiva, é com preguiça, é com tudo, mas você só torna aquilo algo natural para você se você enfrenta a dificuldade do início. Eu sei que no início pode parecer difícil, mas você pode buscar uma ajuda, um apoio, né, um processo terapêutico, uma mentoria. No caso, temos a Jornada Seja Única, que trabalha muito com essa questão. Vou deixar o link aqui abaixo. Se você, né, quer saber mais informações, é só clicar no link da descrição. Por mais que eu acredite que se priorizar vai além de skincare e atividade física, eu entendo super que essas 2 atividades, elas são extremamente importantes e de verdade, não tem como. Porque vocês vão entender nos passos que eu vou dar mais pra frente que trabalhar o corpo é essencial, tá? E a forma como você se vê no espelho também é um fator muito importante para que você possa começar a trazer mais do seu posicionamento interno para fora. Então, não ignorem, né, a skincare e a atividade física. O que eu falo quando eu acho que é mais do que isso, é porque muitas vezes tem mulheres que não olham para além disso, né? Então, a gente tem que mergulhar fundo. A gente não pode ficar só achando que ir na terapia uma vez na semana, ou que fazer atividade física 5 vezes na semana, ou que fazer minha skincare de manhã e de noite é o suficiente. A gente precisa mergulhar em conhecimentos. E por que eu falo isso? Gente, quando eu comecei a mergulhar, principalmente em conhecimentos de filosofia, eu me arrepio toda. Por quê? Porque, gente, eu não sabia que eu queria muito aprender aquilo. Eu não sabia que eu precisava muito do conhecimento da filosofia. E aqui eu tô indo para além do meu conhecimento da minha atividade profissional, por exemplo. Mas é um exemplo de que, tipo assim, você procurar por coisas que vão te levar mais profundo no seu autoconhecimento é essencial.
Quando eu comecei a estudar a filosofia, gente, me marcou demais esse momento, porque eu fiz assim, caramba, como é que eu não dava atenção para filosofia no colégio? Mas acho que porque no colégio era muito diferente, né? Enfim, filosofia aplicada à vida cotidiana é algo surreal. É surreal, de verdade. Então depois eu trago um livro aqui para vocês sobre essa questão que... se a gente for... Vou mudar o foco do vídeo, então vamos voltar aqui, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a filosofia. Então, aqui eu quero, por mais que eu saiba, né, do skincare e da atividade física, aqui nós vamos aprofundar, mas ao mesmo tempo nós vamos começar do básico. Porque não existe aprofundamento se você não faz um básico. E um básico até bem feito, tá, gente? Antes de querer subir trilhas, se você nunca fez trilha, você vai subir uma trilha, começa caminhando no condomínio da sua casa, entendeu? E outro ponto é porque se você não investe no básico para se priorizar, você não tem força, e é força mesmo, força mental, força física, para ir além, para buscar alguma outra coisa, para buscar os seus sonhos. Porque os seus sonhos, eles vão exigir força de você. E não é qualquer força, é uma força até emocional também. E você entender que isso precisa de atenção, porque esses sonhos eles só vão sair do papel quando você começa a assumir o protagonismo da sua vida. E outro ponto que eu gosto muito de trazer é o que acontece se você deixa de fazer isso. Se você sente culpa ao se priorizar, ou se você se anula o tempo todo, o que vai acontecer se isso continua se perdurando? Uma coisa é quando você não sabe que você sente isso, mas quando você começa a ver, não tem como desver. Então você já sabe que precisa se priorizar e você já sabe que tem que parar de se anular, a vida vai começar a mandar situações para você. E quando você não se posiciona perante essas situações, a dor ela vai começando a ficar mais latente, tudo vai acontecendo de uma forma mais intensa para que você possa decidir. A vida da mulher adulta é baseada em decisão. A gente ouve muito, porque adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eu concordo. E precisa ser assim, baseado em decisão. Não é eu acordei com vontade e hoje eu vou, mas amanhã eu não sei. Não, é todo dia. É passar um creme na frente do espelho mesmo sem ter vontade de se olhar. Entende? É muito mais do que apenas querer. Então, se você escolhe não fazer, não tomar decisões quanto a isso, você vai perdendo cada vez mais essa energia de vida, né? E que muitas vezes tem muitas pessoas que já não tem tanta, porque já tá há tanto tempo se anulando. E, gente, quando a gente tá no cocô, a gente, sabe o que acontece? A gente se adapta. A gente se adapta àquele pensamento. Então, não vamos por esse lado. Não vamos quebrar isso. E não fazendo, fica muito mais difícil colocar limites, se posicionar com as pessoas, com as situações, você estando fraca de você mesma, como que eu vou fazer isso, né? E um ponto muito importante que eu falo sempre para as minhas alunas da mentoria é que tem uma pessoinha, né? Tem uma tal de menina interior que ela tá sempre aí do seu lado. É como se ela tivesse aqui uma pitioquinha, bem pitioquinha aqui do seu lado. E ela tá aí a todo tempo. Ela tá assim, te cutucando, tá puxando sua roupa, ela tá te chamando o tempo todo e você não olha. Como é que ela me chama, Tainá? Como é que ela manda, né, as mensagens dela? Te trazendo uma vontade de fazer algo que você seja de diversão, algo leve, né? Às vezes é tomar um sorvete ou ir ali naquela cafeteria que você gosta. E você acaba ignorando. E você ignora porque tá faltando conexão entre vocês. Não existe um alimento de você mesma para que você se conecte com essa pequenininha aqui do seu lado.
Às vezes ela costuma assumir o comando da sua vida hoje, para ver se você olha para ela como adulta. A adulta está tão fragilizada por dentro que a criança acaba tomando conta das situações com base em percepções que ela viveu, né, ao longo da vida. E uma coisa muito forte, mas que assim, pode parecer clichê, mas que eu gosto muito de trazer. Você ensina todo o tempo as pessoas como elas devem te tratar pela forma que você anda se tratando. Então, se você se ignora, se você não dá atenção para os teus desejos, é o que vai acontecer com as pessoas ao teu redor. Então, para eliminar isso, você precisa olhar para você. Ah, Tainá, mas eu sou uma mulher muito ocupada, eu não tenho tempo para essas coisas, para essas baboseiras. Olha, de verdade, se você tá tão ocupada a ponto de não ter tempo para olhar para você, quem é que faz isso? Isso tem nome, se chama autoabandono. O autoabandono, ele traz consequências muito fortes e ele dói muito, tá? Principalmente porque nós temos 5 traços de caráter, de personalidade. E se você não viu ainda, a consequência maior, ele vai acontecer no traço de caráter oral, principalmente para quem tem mais de 20% dele. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você conhecer um pouco mais do traço oral e entender por que é tão perigoso executar, se ocupar, trazer responsabilidade, viver a vida numa correria sem olhar para suas emoções, sem olhar para o que você está sentindo, sem olhar para a criança que você foi, sem olhar para suas necessidades no geral, tá? Então assista esse vídeo aqui. E para a gente fechar esse vídeo, eu gostaria, né, de trazer 3 ações para você já começar hoje a trazer mais desse cuidado para sua vida. E entenda, e eu vou repetir para que você possa gravar. No início vai ser com culpa, mas depois vai ficando natural. E o primeiro passo é você entender que o passado, ele ficou no passado, tá? O passado, infelizmente, não tem como a gente mudar. Ele ficou lá atrás, solta ele, para de se prender nele. Entenda que as histórias que você viveu fragmentos dela. Você não tem conhecimento dos fatos por completo. E não vai ter, por mais que você pergunte. É injusto com você hoje viver pensando no que poderia ter sido, no que se eu tivesse feito isso, e se eu fosse por aquele caminho. Você só vai se punir, se maltratar mais e mais. E esse não é o intuito. Nós precisamos viver o hoje, viver o agora, da melhor forma que nós conseguimos. E a escrita, ela é um ótimo aliado para esse momento. É algo que com certeza está dentro do meu processo, né? Eu ensino isso para as minhas mulheres, porque é libertador. Eu sou uma pessoa que eu tenho diários, desde a minha infância, eu escrevo em diários. E eu fui aprendendo, eu fui lapidando a minha escrita para poder entrar em contato com as minhas emoções mais profundas. Então, nos meus diários, nos meus cadernos, tem pensamentos que eu não conto para ninguém. E você deveria fazer o mesmo. Sabe, como é que você pode fazer isso, né? Vou dar aqui um exemplo. Você pode pegar um fato, e esse fato ele pode ser tanto do passado quanto do hoje, do presente, que te incomode, algo que você queira mudar, algo que você está cansada de lidar com ele. Então você vai escrever sobre isso, vai começar escrevendo sobre esse fato, por que ele está te incomodando, o que você está sentindo nesse fato, pode ser situações de muito tempo atrás, então você vai colocar o que você lembra e tal, escrever. E você vai escrever até mesmo aquilo que você não tem coragem de falar em voz alta. Não importa se você vai escrever e vai xingar meio mundo, se você vai... Não interessa. Você vai escrever tudo aquilo que você não tem coragem de falar, tá? E por que é importante isso? Porque você precisa entrar em contato com isso. Isso tá roubando a tua energia dentro de você. Tá? Então, escreve aquilo que você não diria, porque ninguém vai ler isso.
Se for o caso, para você começar, pega uma folha de ofício, uma folha de caderno, escreve tudo e depois queima. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Você não vai ser menos mulher por estar colocando no papel aquilo que você aprendeu a calar, aprendeu a não falar, porque era errado, porque era feio, porque você não seria a menina boazinha se falasse, se expressasse. Então comece escrevendo isso. Não deixa passar. Não adianta você assistir esse vídeo aqui agora, ouvir esse passo e não fazer. Nada vai mudar na sua vida. Você só perdeu tempo. Se você se constranger com algo que você escreveu, explora esse constrangimento. Escreve por que isso te constrangeu e vai destrinchando, vai mergulhando, vai tornando mais fundo cada escrita que você pratica, tá? E o segundo passo é reviva algo que você gostava de fazer e por algum motivo você deixou de fazer. Algo leve, algo que você possa trazer para os seus dias de hoje, seja de algo lá da infância que você gostaria de tentar novamente, seja algo que depois de adulta mesmo você já fez e parou por algum motivo, né? Então, se permita viver esses momentos leves. Teve uma cliente que ela resgatou a memória de que ela gostava muito de jogar jogos de tabuleiro, mas não é qualquer jogo de tabuleiro. Ela fazia os próprios jogos de tabuleiro. E ela percebeu que ela deixou isso de lado e era algo que ela gostava. Então ela se permitiu ensinar o filho dela a fazer isso, ensinar e entrar em contato com essa construção. Então é dessa forma que você começa a se resgatar. Ah, Tainá, mas eu não tenho memória de nada. Então começa a criar novas memórias. E o terceiro passo é para que você coloque uma música na sua casa e se permita dançar, fazer movimento, caretas. Por que é esse movimento com a música? Porque isso está trabalhando o teu corpo. Isso começa a te trazer de volta para você. E eu vou deixar aqui na descrição a minha playlist preferida, e você vai escolher uma música agitada dela e você vai se permitir, nem que seja com fone de ouvido. Coloca o fone de ouvido ou ouve ela no alto e se permita fazer movimentos leves, fazer careta, fazer movimentos bobos, porque você começa a mexer o teu corpo e a trabalhar as memórias que estão nele. Como eu explico dentro do meu método, o corpo ele guarda tensões acumuladas, ele guarda memórias. E essas tensões elas precisam ser liberadas. Você pode começar dançando e depois se juntar a gente lá na comunidade para viver esse passo a passo completo. E com esses 3 passos você já vai começar a integrar o corpo, a mente e as emoções. Você vai começar a trazer mais nutrição e saúde para dentro de você, saúde emocional, para que você possa então fazer o que precisa ser feito na sua vida. Mas lembre-se, esses passos todos eles precisam de repetição. Não basta fazer uma única vez. Então crie uma rotina de coisas para você, onde você se inclui pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia nessa agenda que você tem. Você precisa desses momentos para que você possa estar inteira, para que você possa estar completa e assim fazer o melhor para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. E também não dá para esperar começar perfeito. Você precisa começar agora. Hoje, com o que você tem. Não espere ter dinheiro, não espere ter tempo, não espere nada da perfeição para poder começar a se priorizar. Porque você só precisa pensar o que eu tenho hoje que me permite me priorizar. E se você sentiu que você quer se conectar ainda mais com você e aprender um passo a passo com um método para se priorizar sem culpa, para olhar mais para sua história e para entender como você funciona, eu vou deixar um link aqui abaixo, clica nele e vem fazer parte de dentro do meu método vivenciar experiências incríveis de conexão com você mesma.
Te espero lá, hein? E se você assistiu até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, enviar para suas amigas, né? Que nosso foco aqui é trazer cada vez mais mulheres conscientes de quem são e explorando cada vez mais essa nutrição que nós temos dentro de nós, tá? E muito conhecimento emocional. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima!